Uma escola que se preocupa com o ensino que oferece, prestando atenção em cada detalhe. Desde os primeiros anos de aprendizado, vai muito além do ensino convencional. É por isso que o Over Colégio Curso faz a história de seus alunos desde pequenininhos, pois proporciona uma formação completa em todos os níveis de educação. A escola também investe em habilidades que fazem crescer, como incluir o xadrez na grade curricular, oferecer o cantinho da estimulação e aulas de campo. É com uma proposta estimulante que essas habilidades e formação integral são desenvolvidas desde cedo, fazendo com que o aluno se sinta acolhido e enxergue a escola como sua segunda casa. É assim que a escola forma cidadãos humanos, éticos e preparados para um grande futuro. Over Colégio Curso, grande como o mundo do seu filho. 3231-1006. A importância de beber muita água. Um copo de água também pode ajudar a baixar a pressão sanguínea. A falta de água no organismo pode ocasionar problemas como desidratação, problemas nos rins, pressão sanguínea irregular, cansaço, intestino desregulado, fadiga, entre outros. Por isso, é aconselhada a ingestão de pelo menos 2 litros de água por dia. Chegou a hora de falar de educação aqui no Cotidiano. A gente vai mostrar uma ideia super diferente de um professor de história do Over Colégio Curso, que ele aplicou com os alunos do 7º ano da escola. Eles participaram da Feira Medieval do Over Colégio Curso. Já imaginou viver na Idade Média? Conhecer os cavaleiros medievais, viver na nobreza, saber um pouco mais sobre os camponeses e o clero. Alunos do 7º ano do Over Colégio Curso viveram essa experiência na Feira Medieval da escola. A ideia é fazer os alunos aprenderem na prática o que acontecia antigamente. A ideia é trazer para a realidade do aluno a vivência, a sociedade da época. Cada grupo apresentou um determinado tema sobre um determinado grupo social. Nós temos aqui os Cavaleiros Templários, nós temos aqui os camponeses, nós vamos ter a nobreza e o clero, revivendo experiências e trazendo para a sala de aula o que poderia ter ocorrido no passado. Os alunos recriaram cenários, a culinária, os costumes e sabem explicar direitinho o que aprenderam. A gente aprendeu o que eles faziam antigamente, a formação deles, sobre a cavalaria. É bem legal, né? Você aprender um pouco mais do passado, né? E você vai aprender muito, muito mais. Dessa maneira, eles fixam melhor o conteúdo e, vivendo a experiência do passado, eles vão formando opiniões para o futuro. A gente fala sobre os mansos, que tem o manso comunal, o manso senhorial, e a gente também explica sobre como era a vida deles antigamente. Isso também pode ajudar a gente a entender mais o assunto. E a gente conseguia ver isso em filmes, por exemplo, só que a gente viu mais aprofundado assim. A gente está representando o clero, que era a igreja daquela época, que eram as pessoas mais importantes, porque eles que mandavam em tudo. A ideia de nós fazermos uma feira medieval, a princípio, não foi muito aceita pela turma. A gente estava com receio de fazer, mas quando a gente começou a se dedicar, foi quando nós nos empenhamos e acabamos gostando do trabalho. A gente se reuniu algumas vezes para pesquisar vestimenta e para fazer os cartazes. Nisso, a gente ficou estudando mais um pouco como era o clero, como eles mandavam, como eles agiam. Eu acho que foi um projeto bem legal, a gente se reuniu na nossa casa, a gente fez até uma maquete ali. Ontem a gente terminou o cartaz, a gente estudou, a gente caracterizou e eu achei bem legal a ideia do clero. Eu não sabia que era assim a igreja de antigamente, que ela tinha mais poder sobre o povo. Nós aprendemos um pouquinho sobre os costumes deles, como as vestimentas, né, a alimentação, sobre como eles viviam antigamente.
A gente também aprendeu que eles eram, assim, nessa época, as pessoas mais ricas e com mais reconhecimento, porém eles tinham que obedecer o clero de qualquer maneira, então eles não podiam ter a autoridade deles. É importante a gente estudar em sala de aula e botar na prática para viver aquilo e ainda assim fixar mais o conteúdo. É muito importante essa parte de botar em prática. O professor acredita que a vivência é positiva para eles. Dessa maneira, eles podem se aprofundar no conteúdo e valorizar ainda mais a história. Fica bem mais fácil, desde quando eles assimilam a realidade do passado e traz para o seu presente e consegue transmitir o conteúdo ensinado, fica bem mais fácil o aprendizado, né? Eu garanto a você que cada um aqui já sabe o que é um feudo, já sabe o que é um cavaleiro medieval, né? Estudaram sobre isso. Gente, o assunto agora é sério, mas muito esclarecedor. Você vai acompanhar um bate-papo que eu tive com uma psicóloga sobre o bullying e como a gente pode ajudar as crianças que estão passando por esse tipo de agressão. Olha, pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto que muitas vezes é difícil falar, mas que é muito importante, que é o bullying. Olha, ele às vezes está presente na vida da gente, a gente nem nota, né? E faz parte aí do crescimento da criança. Por isso que eu vou conversar agora com a psicóloga Nádia, que ela vai falar com a gente um pouquinho sobre esse assunto, que ela aí entende, ela tenta aí, vai mostrar pra gente como a gente pode identificar. Tem como identificar, Nádia, que uma criança, mesmo que pequena, esteja sofrendo algum tipo de ofensa, né? O bullying mesmo? Tem sim, Kaline. Assim, a gente tem alguns aspectos que a criança apresenta, algumas características, né? Que os pais já podem ir tomando pé e aí já trabalhando com a criança com relação a isso, né? Geralmente a criança expressa em casa que está sofrendo bullying, que algum coleguinha está chacotando, que em sala está acontecendo alguma situação em sala de aula que não está sendo interessante para essa criança, né? Às vezes a criança fica muito irritada, algumas questões de humor, você vê a criança muito feliz e às vezes se apresenta muito triste. Também situações de sono, porque às vezes acorda com pesadelos durante a noite e aí dificulta o processo do rendimento dela durante o dia. Atrapalha também no rendimento escolar, então tem algumas características que o pai já pode ficar atento e já pode ir trabalhando para poder entender que está acontecendo alguma situação que não é habitual no dia a dia da criança. Nádia, me diz uma coisa, existe uma idade mais ou menos que se inicia esse processo? Ou desde pequeno é importante se falar sobre o assunto, explicar ao seu filho, à sua filha, como se portar, o que deve ser feito? Como é? Já desde pequenininho já é importante a gente já trabalhando com a criança, com relação à autoestima, fazendo com que a criança ela se conheça um pouco mais, fazendo com que ela reflita sobre os conflitos que acontecem em sala de aula, diga para o coleguinha que não gostou daquilo que aconteceu, alguma situação que não foi interessante na relação com o colega ou com o professor, que a gente propicie que a criança ela converse sobre esse sentimento, né? E mais assim, na escola geralmente a gente começa a perceber mais por volta dos 5 aninhos, que aqui na escola é nível 5, né? Mas é onde a gente trabalha mais intensamente nessa questão. Mas a partir de pequenininho a gente já pode ir fazendo todo um trabalho e orientando essa criança, mais no sentido de fazer com que ela se posicione diante das situações. E é importante você falar da escola, né? Porque tem que ter essa parceria em casa e com a escola, né? Porque assim, é um sofrimento para uma criança que está sofrendo o bullying, né? Assim, então é preciso que tanto os pais como a escola também estejam atentos. Exatamente. A parceria família e escola é essencial e não tem como a gente fugir. Se a gente já percebe alguma situação que a criança vem refletindo aqui a nível de escola, a gente já chama os pais. Como também a gente orienta os pais que se eles estiverem percebendo alguma questão também que a criança esteja sinalizando em casa, que também já nos avise, e vai ser realmente um trabalho em parceria, de orientação, né? E assim, uma conversa, uma troca de informações mútua, onde cada um vai se ajudar. A gente tem que encontrar, enquanto pais, um ponto de equilíbrio, né? Nem a gente pode super proteger a criança, onde a gente não possa fazer com que proporcione que essa criança ela se frustre, porque em algum momento da vida dela, ela vai se frustrar, vai passar por algumas situações onde não são agradáveis para ela, porque isso faz parte do desenvolvimento do ser humano. E
aí, se o pai não propicia que a criança vivencie também isso em casa, a criança vai ter dificuldade de vivenciar isso futuramente. Como também pais que são alheios à criança, que não tem uma conversa, que não percebe a criança, né, que não tem... Geralmente a gente orienta muitos pais, perguntem sobre o dia da criança, mesmo que seja pouco tempo que você tem com seu filho, porque hoje diante da correria do dia a dia, a relação familiar tem sido muito pouco tempo, mas a gente diz muito que a questão não é a quantidade, é a qualidade desse tempo. Então, assim, que o pai utilize dessa qualidade, que questione a criança como é que foi seu dia, como é que está com seus colegas, com seus professores. E isso faz com que realmente essa relação ela se estreite e favoreça para que esse bem-estar da criança, né, e que a criança, se passar por alguma situação de conflito, de uma vivência, de um possível bullying que poderia surgir futuramente, que já seja sanado já ele desde pequenininho. É importante também não menosprezar o que a criança está sentindo, né? Não achar que é uma besteira, né? Que vai passar, também é importante isso. É importante, né? Então é sempre importante que você pergunte, eu entendo o que você está sentindo, o que é que realmente você está sentindo, como é que aconteceu isso. Então é toda uma conversa realmente. Então, quero agradecer demais, Nádia. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos, né? É um assunto que dá pra gente ficar conversando o dia todo, né? Eu que agradeço. Gente, depois desse bate-papo muito legal, a gente dá um tempinho no cotidiano para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, quem gosta de maquiagem, fica ligadinho, porque a gente vai falar sobre os pincéis essenciais para você ter em casa para fazer uma ótima maquiagem. É daqui a pouquinho, eu vou estar aqui esperando por você. A importância de beber muita água. Um copo de água 1 hora antes da refeição ajuda na digestão. Além disso, as propriedades da água são fortes aliadas de quem pretende emagrecer, pois ela induz a sensação de saciedade.